Você acredita que as pessoas com deficiência intelectual têm representatividade nas produções midiáticas? Levando em conta que no Brasil existem cerca de 300 mil pessoas com síndrome de Down, percebemos que, apesar dos números, a presença desse grupo não é comum na produção e veiculação da mídia. Assim, para proteger os direitos humanos dessas pessoas, a educomunicação surge como uma alternativa de promoção do direito à comunicação. Por isso, nós, Maria Fernanda Queiroz, aluna líder, Alice Albuquerque, João Barbosa e Maria Eduarda Lima, desenvolvemos o podcast Ganhando Asas. O convite foi feito pela professora Andréa Trigueiro, que também orientou o projeto desenvolvido por estudantes de jornalismo da Unicap. Tivemos a oportunidade de produzir o podcast a partir da disciplina de radiojornalismo, junto aos alunos do projeto Ganhando Asas, pessoas com deficiência intelectual e, em sua maioria, com síndrome de Down. As propostas de pautas para realizar os programas vieram dos próprios jovens e foram educação inclusiva, transporte público, preconceito não, moda, representatividade no audiovisual, cultura e arte, esportes e viagem. Para reforçar a importância das questões sociais na mídia sonora, a Associação Brasileira de Podcasters mostrou que o crescimento de ouvintes aumentou durante a pandemia. Sendo assim, nada mais justo do que reforçar a representatividade a partir do lugar de fala. E foi por isso que a apresentadora do podcast não poderia ser outra além de Jéssica Marques, primeira podcaster Down nordestina. Pensando em focar na representatividade, utilizamos as práticas do campo da educomunicação para compartilhar os nossos conhecimentos junto aos dos alunos, de uma forma prática e interativa, a partir dos instrumentos midiáticos, para que pudéssemos garantir a atenção e aprendizado deles sobre os temas propostos. Nesse podcast, utilizamos princípios educomunicativos como de alteridade, conscientização e integração social, cidadania, relações colaborativas, aprendizagem como processo coletivo e a democratização dos meios de comunicação, com estrutura teórica fundamentada pelas contribuições de Cecília Peruso, Mariângela Desotti, Andréa Trigueiro, Lina Fernandes, Paulo Freire e Ismar de Oliveira. A partir disso, construímos gradativamente a nossa vivência, que resultou em encontros e reuniões de pauta para a produção dos programas junto aos próprios estudantes do Ganhando Asas, que afirmaram não se sentirem representados na mídia. A partir disso, eles decidiram sobre quais temas gostariam de falar em cada programa, tendo a representatividade da pessoa com deficiência como principal gancho. Mas a experiência foi mais do que desenvolver uma dinâmica. Foi uma questão de ampliar nossa visão de mundo e desenvolver empatia, características importantes para o jornalismo. Os primeiros passos de aproximação com os alunos foram cautelosos. Nos reunimos na sala de aula para que todos pudessem se apresentar e começar a estabelecer vínculos entre nós do curso de jornalismo e os estudantes do Ganhando Asas. Todo esse processo foi desenvolvido por nós e mediado pela professora de radiojornalismo Andréa Trigueiro e da psicopedagoga Flávia Ferraz. É importante lembrar que as diferenças foram sempre respeitadas e o estímulo ao cuidado era constante, incentivando todos a participarem das atividades propostas. Depois de construir uma relação com os alunos, partimos para a parte metodológica, na qual envolveu a produção e gravação do podcast durante 12 encontros presenciais, que aconteceu durante 4 meses, de agosto a novembro de 2019, estendendo mais um semestre para a conclusão da edição de conteúdo e sonorização do projeto por conta da pandemia do coronavírus. Assim, o trabalho foi concluído em 2020. Todo esse trabalho foi realizado a partir da interação entre alunos do projeto do Ganhando Asas e os alunos de jornalismo da Unicap, sendo cerca de 20 pessoas envolvidas ao todo. Os 12 encontros e reuniões de pauta eram feitos de forma individual para que pudéssemos dar mais atenção aos alunos do Ganhando Asas, respeitando as suas limitações. A coleta das entrevistas foi feita em conjunto pelos estudantes de jornalismo e os jovens com Down, usando o gravador do celular nas dependências da Unicap e entrevistando pessoas que transitavam pelo campus. Alguns jovens com Down tinham mais facilidade para desenvolver a atividade, enquanto outros demonstraram maior dificuldade de fala. Percebendo maior timidez, nós auxiliamos mais na abordagem com as pessoas, mas sempre incluindo a partir das suas individualidades. No desenvolvimento das atividades, todos foram produtores, repórteres, entrevistadores e entrevistados. Nossa metodologia foi feita a partir de anotações em um diário de bordo, criado pela professora Andréa Trigueiro, após cada encontro. Registramos e comentamos as atividades realizadas, impressões e expectativas sobre o projeto, além dos resultados alcançados naquele dia.
O diário também serviu como um registro etnográfico para análise da experiência. Esse diário, inclusive, nos fez lembrar que ao final de cada encontro, nós pensávamos em uma palavra para definir o que foi vivido. E para mim, a definição é sentimento. Para mim, o sentimento é amor. Para mim, respeito. E para mim, liberdade.